Os católicos ensinam que Maria é a mãe de Deus. Maria, mãe de Deus. Porque eles creem que o Senhor Jesus é Deus. Então eles têm a Maria como mãe de Deus. E veja como é as coisas. Os adventistas do sétimo dia, da Igreja Grande, e os adventistas da Reforma, também acreditam que Maria é a mãe de Deus. Porque eles acreditam que o Senhor Jesus é Deus. Não é uma coincidência, é a mesma fé, a mesma mentalidade que tem os católicos com respeito a Maria, que é a mãe de Deus, os adventistas da Grande e os adventistas da Reforma também acreditam que Maria é a mãe de Deus. Maria, mãe de Deus. É a mesma linha de fé, está no mesmo barco. Podemos adorar o Senhor Jesus? Sim, nós podemos adorar o Senhor Jesus. Devemos adorar. Ele é digno de toda honra e toda glória, todo louvor. Ele é divino. O Senhor Jesus é o divino Filho de Deus. Tem as mesmas características de Deus, o Pai. Ele foi gerado e nascido do Pai, então ele tem o DNA do Pai. Ele tem a natureza física, mental, moral, espiritual do Pai. Se pudesse fazer um DNA do Pai e do Filho, Jesus, o DNA era o mesmo. Por quê? Porque ele é filho legítimo. Ele não é criatura, ele não foi criado como foi Lúcifer, como foram os anjos, como foram os homens. Não, o Senhor Jesus foi gerado e nascido de Deus. Mas ele não é Deus, Deus Filho, não. Maria não é mãe de Deus. Maria é a mãe de Jesus, o Filho de Deus. Mas se for para adorar o Senhor Jesus como Deus, está errado, pecado. E se adorar o Senhor Jesus como Filho de Deus, está certo? Está certo adorar o Senhor Jesus como Filho de Deus. Resumindo, não existe dois deuses. Não existe dois deuses. Não podemos acreditar que existe um Deus que é Pai. Pode acreditar num Deus que é Pai, pode, que Ele é verdade. Mas não podemos acreditar num Deus que é Filho e nem num Deus que é Espírito Santo. Porque essa ideia aí de Deus Filho e Deus Espírito Santo foi criada no paganismo e veio lá, entrou na Igreja Católica, essa ideia de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Saiu lá do paganismo, muito antes da Igreja Católica. Nem pensava existir Igreja Católica, já tinha a doutrina da Trindade. Ela veio voando, ela veio de lá, passando de geração em geração, que pagão de pagão, até chegar na Igreja Católica. Chegou na Igreja Católica, ela espalhou para as igrejas filhas, as meretrizes. As meretrizes herdaram da mãe essa ideia de que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E depois ela entrou na Igreja Adventista e na Reforma. Na Reforma, e essa doutrina trinitariana de adorar três deuses, ela oficializou mesmo em 1980. Não tem muitos anos. 1980, 1990, 2000, 2010, 2020. Está com 45 anos que essa doutrina da Trindade entrou mesmo. A Reforma não acreditava nessa doutrina. Essa doutrina pagã entrou lá há 45 anos atrás. Quem adorava e quem adora mais de um Deus são os idólatras, os pagãos, a feitiçaria, a macumbaria.
esses homens aí, esse povo aí, esses adoram mais de um Deus. Mas os cristãos de verdade, como o apóstolo Paulo diz, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Nós, quem que Paulo falou? Nós cristãos que estudamos a Bíblia.